O diálogo das pedras e a fundação da igreja. Está escrito sobre a igreja de Cristo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus 16, versículo 18. O versículo sagrado revela o diálogo entre duas figuras petrinas, indispensáveis à edificação de uma construção. O texto se apresenta em figura de linguagem, metáfora, onde o edifício representa a Igreja de Cristo. Uma das figuras é do Nosso Senhor, como pedra da edificação, a base, a angular, a fundação sem a qual não se pode executar a construção e cuja retirada fragmentaria toda a estrutura arquitetônica. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Salmo 118, versículo 22. Dela há de provir a pedra angular, dela o mastro da tenda, dela o arco de guerra, dela todos os chefes se portarão como valentes. Zacarias 10, 4. Por isso o Senhor Deus lhes diz: eu coloquei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa, de base. Quem confiar nela não tropeçará. Isaías 28, 16. Cristo é a edificação, a fundação sem a qual o edifício desmorona. Veja que em Jeremias 51, 26 está escrito: teus escombros não se poderá tirar a pedra de ângulo, nem pedra de alicerce, porque jaz de transformar em eterna ruína. Em outra tradução está escrito: e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Antes de continuarmos, é necessário explicar o que é uma pedra angular. A pedra angular é uma fundação erguida em duas etapas, iniciando nas pedras de esquina e encerrando na pedra base de centro, encravada no arco superior. Zacarias 10, 4. A pedra das esquinas, Salmo 118, versículo 22, distribui o peso, alicerçando e sustentando toda a edificação. Essas extremidades estão unidas ao centro para formar o ângulo, aonde se assentará a pedra do arco ou mastro central. A base ou fundação principal é, portanto, a viga mestra, a pedra ônix da pilastra que suporta o edifício. É essa pedra do eixo angular que permite à edificação firmar-se sem tombar, razão porque sem ela não se poderá construir. Nitidamente, a pedra mais importante está inserida dentro da estrutura da própria construção e não no âmbito externo. Mas toda pedra que edifica, edifica sobre algo, já que as fundações não flutuam no espaço. Mas de dois modos se pode edificar a fundação. 1. Lançá-la diretamente sobre a terra nua e arenosa. Ou 2. Dado ao risco de se edificar sobre superfície instável, sem suporte e firmeza, então deve-se lançá-la sobre campo sólido planado em terreno rochoso, para maior segurança da fundação. Nenhuma fundação poderá subsistir se não tiver aderência ao solo. Neste contexto, surgia a figura do apóstolo Pedro como o fundamento da construção. Portanto, Pedro não é a pedra angular, mas também é pedra, assim como explicado. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. São João, capítulo 1, versículo 42. Quem sou eu?
é o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro, filho de Jonas, sua fé é como uma rocha, e nessa rocha eu construirei a minha igreja. A fúria do inferno será derrotada nesse poder. Eu darei a você a chave do meu reino. O que você decretar na terra, o que você permitir ou proibir, será o mesmo no céu. Fundamento de piso é a pedra batida sobre a terra, a palmilha no local aonde será erigida a fundação ou a base, criando o suporte rígido para a coluna principal. Não é essa superfície que segura o edifício, mas a própria pedra base, cuja retirada fará com que todo o conjunto arquitetônico recaia sobre a superfície, destruindo por completo o prédio. Então Cristo é essa pedra, não Pedro. Mas Pedro também é uma pedra. Não à toa será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Na edificação espiritual da igreja, foi a pedra angular, ou seja, Cristo, e principal do projeto, quem escolheu como seu próprio suporte a pedra horizontal, o solo rochoso, não arenoso, sobre o qual edificaria sua igreja. A fundação não encerra a construção, pois é ela quem dá início ao edifício. Isto é Pedro. Assim é que, através de São Pedro, Jesus Cristo nos convida a construirmos com ele a sua igreja, como outrora convidou os demais apóstolos para serem também fundamento secundário, junto com aquele ao qual fora outorgado o primado desse título sacerdotal. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele também que vós outros entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna habitação de Deus. Efésios 2, 20, 21 e 22. Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, e quais outras pedras vivas, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso tudo está escrito em 1 Pedro 2, 4 e 5. Na expressão sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nosso Senhor Jesus Cristo disse que edificaria, lançaria a fundação, que é Ele próprio, sobre Pedro. É fato ainda que Cristo não estava falando de si mesmo quando dissera: sobre esta pedra edificarei minha igreja. É erro de crer que Cristo dava testemunho próprio em Mateus 16, como esclareceu o Messias. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. São João 5. Percebe-se claramente em Mateus 16, versículos 13 a 17, que Cristo instigou Pedro a lhe testemunhar. É quando então o apóstolo dá o seu testemunho sobre a pessoa do Cristo. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam os discípulos: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, outros os profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência, seria Cristo quem testemunharia Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São duas pedras distintas, a que representa nosso Senhor Jesus Cristo e a outra pedra, a que representa São Pedro. Uma, a pedra angular, a outra, o terreno rochoso, a rocha firme sobre a qual a fundação vai ser erguida. O texto escriturístico não faz qualquer alusão à pedra angular, porque o Redentor não testemunharia de si mesmo. Mormente que Pedro, quando indagado por Cristo, foi quem lhe dera testemunho, para que, em contrapartida, recebesse o apóstolo também o seu testemunho como primaz da igreja, cumprindo a profecia de Isaías, como mostrado neste vídeo.